Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Olá, aqui é a Fernanda Matera do Terapia Integralista. Eu fiz uma live que eu adorei muito e estou aqui para contribuir com vocês com essa live e por isso eu transformei isso em podcast. Gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui e pela contribuição de vocês. Muito obrigada. Você não imagina o quanto eu estou feliz com esse momento. Eu que agradeço demais o seu convite, o seu trabalho, tudo. E aí eu fiquei muito lisonjeada quando você me convidou. Eu sou fã, Fernanda. Eu não te conheço pessoalmente, mas eu te sigo. E não sei, eu tenho uma grande admiração por você. As coisas que você coloca lá, que você posta, são coisas que trazem tanta reflexão para a gente, que chegam em momentos ótimos. Eu estava falando aqui agora que uma cliente minha queria fazer um curso e eu falei, eu não conheço, mas você vai fazer com ela porque eu sei que vai ser bom. E ela adorou. Que legal. Eu gosto muito disso. E eu te convidei porque nessa série de quinta-feira, eu sempre venho mostrando para as pessoas, eu trago alunas, trago clientes, trago pessoas que eu às vezes faço mentoria ao vivo, mostrando que depende de cada um viver o que quer viver. Que não existe o impossível. Existe o difícil às vezes, mas o impossível não existe. E se o ruim é difícil, fazer algo para melhorar é difícil, então vamos fazer algo para melhorar. E você fala muito sobre isso. Eu amei sua live no mundo. E então eu quero te pedir primeiro para te apresentar, né, para as pessoas. Sim. E aí a gente vai conversar um pouco. Bom, eu sou a Fernanda Matera, né? Eu sou psicóloga de formação, mas sempre fui uma curiosa, então antes mesmo da psicologia eu já trabalhava com programação neurolinguística, que foi assim que eu comecei. E aí eu entrei no mundo do coaching, e aí eu descobri o Theta Healing, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida, né? E quando a gente estuda o Theta Healing, a gente, né, tem o que a gente aprende de tempo divino, né? E aí eu acho que eu me encontrei e entrei no meu tempo divino, e aí, né, todas aquelas dificuldades que você estava falando, né, das coisas não irem para frente, das coisas, né, não tá acontecendo na sua vida, não ter dinheiro, sempre tá lutando ali, começaram a vir com facilidade, né, para mim. E eu falei, nossa, né, a primeira coisa que me veio ali foi assim, nossa, quando a gente faz o que a gente ama, a gente realmente, né, o resto é consequência, inclusive o dinheiro, né? E aí eu falo que eu fui abençoada por essa energia do universo, pelo Criador, né? E eu lembro que uma das coisas meus pais sempre falavam, porque eu deixei o mundo corporativo e fui trabalhar por conta própria, né? E aí eu comecei a me dar bem, dando treinamento de Theta, e conheci a Vaiana no curso de instrutor. E ela me chamou para ser tradutora dela. E eu nunca imaginei, eu falei, gente, nunca imaginei. Eu estudei inglês, eu usava, né, quando eu trabalhava no mundo corporativo, mas eu nunca imaginei. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? E assim, tem algumas coisas, né, que eu falo muito no meu canal. A gente não precisa ser aquela pessoa que tá sempre toda hora postando coisa, ou tem que ser aquela pessoa que tá sempre ali, né, no meio da conversa das pessoas. Você pode trazer o seu jeito para fazer as coisas acontecerem para você, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu queria marcar um curso com você. Aí eu falei, claro, né? Aí ela falou assim, você tem semana que vem? Eu falei, desculpa, mas eu só tenho daqui 3, 4 meses. E aí a pessoa, não achei que você tava tão lotada assim, você quase não tem seguidores na internet. Eu falei assim, mas seguidores não é sinal de sucesso, né? E principalmente na nossa área. Eu brinco que a nossa área funciona muito no boca a boca, né? É as pessoas falando bem do seu trabalho que vai movimentando as outras pessoas. Lud, linda, maravilhosa, amo você também. E foi isso que aconteceu, começou a acontecer na minha vida. E aí caiu o Access e as coisas começaram a acontecer. Só que eu acho muito engraçado que até uns dos posts, uns stories que eu fiz alguns tempos atrás, né? As pessoas só veem o seu sucesso, não veem né, a dificuldade, toda a luta para você chegar lá, né? E é fazer o que tem que ser feito. Eu falo dificuldade porque às vezes a gente desanima, a gente fala, putz, parece que nunca sai do lugar. Mas se você tá fazendo aquilo que você gosta, né? Aquilo que você ama, né? Tudo, né, acontece na sua vida. Tem a outra Lud aqui também.
Ei. As duas estão aí, as duas Lud. Pois é, eu gosto demais. Uma eu conheço, mas a outra, a Ludmila Lorena, eu não conheço pessoalmente. Mas eu tenho uma coisa, sabe? Eu não gosto muito dessas coisas de rede social, mas eu entrei nisso porque eu precisei entrar. Então, eu me conecto pela energia com as pessoas. Exato. E a Ludmila Lorena é uma delas, né, que eu não conheço pessoalmente, mas a primeira vez que eu vi uma postagem dela, eu já senti que era alguém que eu poderia seguir, que era muita contribuição para a minha vida, porque eu gosto de seguir pessoas que eu não preciso conhecer, eu preciso ver o conteúdo que elas estão oferecendo, o quanto que aquilo está Aquilo é trazendo verdadeiro também, né? Porque eu já encontrei muitas pessoas também na internet que uma coisa na frente da internet e depois você vai conhecer a pessoa pessoalmente é totalmente diferente, né? Isso é uma coisa que eu faço muita questão. Eu sempre sou igual com todo mundo. Quem me conhece sabe que eu sempre sou igual. A gente nunca sabe o dia de amanhã quem tá sentado do nosso lado, né? Ou eu brinco, hoje a gente tá por cima, mas amanhã a gente pode estar por baixo. Sim, sim, com certeza. E então, eu acho ótimo. Eu sempre fui muito andeja, sabe? Quando eu era sozinha. Depois eu casei, tive filhos. As pessoas falavam que eu tinha alma cigana, porque eu não conseguia parar nos lugares. E depois eu tive que parar por causa de estudo, de filhos e tudo mais. E eu te acompanhei nessa última viagem, porque eu acho incrível tudo que você faz, acho mesmo, sabe? Eu fico me vendo assim, nossa, mas eu vou fazer tanta coisa, eu ainda vou caminhar tanto. Porque eu acho que isso é muito bom. O mundo, o planeta é enorme. Tem lugares maravilhosos para a gente conhecer a cultura, conhecer as pessoas. E aí você falava assim, eu tenho rodinha nos pés. E eu falava, nossa senhora, eu tenho também, minhas rodinhas estão meio enferrujadas, eu preciso dar um... Mas isso é uma das coisas que eu comecei a compartilhar, né? Eu tenho uma pessoa que começou a trabalhar comigo, fazer meu marketing pra mim. E aí eu falei assim, eu não gosto muito de postar, porque parece que eu tô jogando na cara dos outros, né? Que eu viajo muito. E ela falou, mas Fernanda, as pessoas vão viajar através de você. Essas pessoas que querem viajar e não conseguem vão fazer isso através de você. Não é você jogando na cara, né? Que o seu sucesso, né? Quem tiver que interpretar assim vai interpretar. Quem tiver que ficar, né, vai viajar através de você. Então ela me encorajou a começar a divulgar bastante, né, das minhas viagens, brincar com isso, né, porque eu sempre fui também uma alma cigana, uma alma viajante. Eu sempre tive pra mim, desde cedo, que eu queria trabalhar viajando, né, e tanto que o meu último emprego, antes de começar nas terapias, começar a dar curso, foi na Royal Caribbean, que é uma empresa de cruzeiro. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, acho que agora eu consegui o emprego que eu queria, porque eu posso viajar. Ela, não, ainda não. E aí, quando eu comecei a viajar para fazer as traduções, para dar curso pelo Brasil, porque o Theta Healing ainda era muito novo no Brasil, acho que tinha 8 instrutores no máximo na época. Aí ela falou assim, agora sim, você está no que você gostaria de fazer. E aí a gente começa a perceber, né? Sim, e a pessoa que te falou, né, que você precisa mostrar isso, a resposta aqui. Eu acompanhei sua viagem, mas eu acompanhei de uma maneira tão boa, tão positiva. Eu pensava assim, nossa, eu também vou, eu vou para a Índia, eu vou para não sei onde. Porque é uma forma de nutrir no outro essa possibilidade. Eu vejo desse jeito, sabe? Ah, que bom. Não é aquela forma de estar... Como que fala? A palavra fugiu agora. De estar simplesmente mostrando algo que a gente está fazendo. Você mostra muito para as pessoas as possibilidades. É isso. É isso. As possibilidades são infinitas para todo mundo. Eu brinco. Eu saí lá do interior de Barbacena, igual todo mundo. Minha família não... eu não nasci num berço de ouro. Então, é uma das coisas que eu gosto muito de defender. Eu consegui, vocês também conseguem. Todo mundo chega lá, né? Basta fazer o que se ama, né? E as coisas começam a acontecer. Sim. E você falou aí, né? Que você saiu lá do interior de Barbacena e tal. Você
sonhava que um dia você está no caminho que você está hoje, né? Nunca sonhei na minha vida. Os meus, né, eu brinco de Barbacena, mas brincando. Meus pais são do Paraná, de Londrina, né? E eles vieram para São Paulo. Então, no começo da carreira deles, assim, a gente passou algumas dificuldades, né? E aí, aos poucos, eles foram conquistando as coisas e as coisas foram melhorando pra gente, né? Então, é uma coisa assim que eu falo, cara, todo mundo consegue. É você dar valor, né, para aquilo que você faz. É que quando a gente é jovem, a gente é adolescente também, a gente pensa que a vida nunca acaba, né? A gente não pensa no futuro, né? E aí a gente perde oportunidades, né, por conta disso. Eu sempre fui essa pessoa assim, de tipo, não, eu não sei como que vai ser meu futuro, meus pais são sempre, né, são finitos, uma hora vai acabar. Deixa eu aproveitar o máximo que eu posso aproveitar deles. Então, eles nunca mediram esforços para pagar estudos. Então, tudo que eu sempre quis estudar, eles sempre estavam ali, né, empenhados. Então, assim, eu tirei vantagem disso. E aí é onde você tem que ver também, né? Tirar o proveito máximo de cada situação. Quando eu viajo também, eu tiro o proveito máximo que eu posso de cada situação ali. É como se fosse a última vez que eu estaria ali. Sim. E tem quanto tempo, Fernanda, que essa sua vida de trabalhar numa empresa, né, corporativa mudou tão radicalmente? Ou foi um processo, uma transição? Como que tudo foi acontecendo? Foi uma mistura dos dois. Eu já tinha um planejamento, né, de fazer a transição de carreira, então eu já tinha o curso de instrutor de teta, eu estava planejando, né, dar curso de final de semana, continuar meus atendimentos e tal, juntar uma grana para fazer a transição. Só que a empresa, na época, fechou a representação no Brasil, então, né, fechou a empresa para todo mundo. Me mandaram embora, então eu tinha planejado, mas não saiu como eu queria planejar, né? E aí eu acabei começando, né? Como eu falo para ninguém começar. Do tipo, vendo que vendeu o almoço para comprar o jantar, né? Eu falo, não é legal você ficar nessa energia para começar. E é uma das coisas que eu sempre trago, sempre que eu falo com as pessoas, né? Nas minhas mentorias, eu sempre falo para as pessoas, não comece assim, faz um plano. Porque é muita pressão em cima de você. Você já tem a pressão de ter que dar certo naquilo que você faz e ainda mais a pressão financeira não é legal, né? E aí, aos poucos, as coisas foram acontecendo, uma média de um ano e meio, até eu conseguir me reerguer de novo, né? Não ter mais preocupação financeira. Então, vai um tempo também para as pessoas, assim, o quanto der, vai seguindo as duas coisas até a hora que você tá despreocupada e que você sabe que vai dar para seguir, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Faz uma conta do que é ter segurança para você. Tem gente que é 6 meses, tem gente que é 1 ano de você poder pagar todas as suas contas sem se preocupar, o que é para você, né? Mas sempre faça um planejamento, né? Eu não acho uma boa ideia, né? E eu acho que também é uma coisa que todo mundo pensa também, né? Do mundo espiritual. Agora que eu caí nessas técnicas, Deus vai prover tudo, né? O Criador, o Universo vai prover tudo. Mas e a sua parte? É você fazer a sua parte também. As pessoas têm que conhecer você. Hoje a internet, né? Igual você estava falando, né? Eu também não gostava muito de internet. Mas é uma coisa que hoje em dia ajuda a criar autoridade, ajuda as pessoas a conhecerem um pouco mais você. Não é o essencial, mas muitas vezes é o que ajuda também. Então, também, né? As pessoas não têm que colocar todas essas coisas na internet, né? E achar que a internet é a salvação de tudo também. Eu sempre falo para as alunas, né, no nosso curso, que essa parte da transição realmente é muito importante, porque quando a pessoa vai só no sonho, ela pode desistir, ela pode se frustrar, né? E aí ela deixa de seguir um caminho que poderia ser maravilhoso, porque ela não começou da maneira correta, né? Exato. Então, eu penso até que, assim, mesmo quando a pessoa tem uma estrutura, ela precisa, porque ninguém conhece, ninguém sabe nada a respeito do trabalho dela, né? E as pessoas vêm e falam assim, mas eu pergunto para as pessoas, né, o que você está fazendo para as pessoas te conhecerem? Eu tenho um perfil no Instagram, ou eu tenho um perfil não sei aonde. Mas não é suficiente, né? Eu falo, você tem que começar a atender alguém, pede para essa pessoa te indicar para outras pessoas, né? Eu lembro que eu ainda, né, quando eu comecei, era na época do panfletinho, eu deixava aqueles panfletinhos, aqueles flyers em todos os lugares possíveis. A gente tem que lembrar ainda da escola, da velha escola, né? Eu brinco. Porque é onde as pessoas ainda vão procurar, não é só a internet, né?
As pessoas também vão procurar Sim. nesses lugares. Então, também né, se fazer lembrado ali na onde você está, na sua região, porque geralmente começa também pela região onde você mora, a região onde você trabalha, ser conhecido, e depois você vai ampliando as coisas também. Quando eu vim morar na cidade onde eu moro hoje, eu não conhecia ninguém. Só o meu marido tinha um amigo que morava aqui. E viemos morar. Então, eu comecei fazendo trabalho voluntário. Porque eu não queria ficar parada. E eu falei, eu vou oferecer para as pessoas para elas conhecerem. E eu comecei assim, fazendo trabalho voluntário. E de repente, uma pessoa me convidou para atender no espaço dela. E aí foi só fluindo e fluindo. E graças a Deus, é o meu trabalho, eu conquistei ainda um espaço. Estamos aí conquistando um caminho, né? Porque a nossa missão de vida é enquanto a gente está aqui, né? Eu acredito que você não pode parar um dia e falar assim, pronto, fechou, acabou a minha missão de vida. É para sempre. Eu acho que é para sempre e não é só no seu trabalho, né? Eu falo missão de vida, você vive todos os dias, até quando você não está trabalhando, né? E para mim, eu falo assim, se eu mudei a vida de uma pessoa simplesmente de dar um sorriso para ela, eu já fiz o meu trabalho, eu acho que já cumpri minha missão. Isso, exatamente. E aí, Fernanda, você faz tantas coisas que eu fico pensando assim, gente, que loucura que é a agenda dela, né? Mas eu entendo também que, por mais que seja minha filha, ela trabalha com mentoria também, ela fala isso. Pode ser cansativo. Tem dias que você sente o cansaço, mas você ama tanto aquilo e o resultado que você vê é prazeroso. O resultado é melhor do que qualquer coisa, né? E a gente sempre... E aí as pessoas... então, as pessoas confundem, né, que o gostar do que ama fazer e justamente fazer o que tem que ser feito, né, como workaholic, né, a pessoa que é viciada em trabalho. Então, quem me acha viciada em trabalho não é porque eu amo o que eu faço. Então, pra mim, eu tô me divertindo, pra mim é lazer, né, eu não consigo me imaginar, por exemplo, sem estar fazendo nada, eu tô vendo filme de terapia, ou eu tô conversando com alguém sobre terapia, sobre, né, ou pesquisando, lendo um livro sobre o assunto. Então, faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, né? E o Access fala muito isso, né? Seu trabalho é sua vida é seu trabalho. Porque é isso, faz parte de você, de quem você é, da sua essência ali, né? E eu falo, é questão de organização. Quando eu comecei sozinha. Só que daí você vai começando, né? Uma coisa aqui, outra ali. Aí onde você começa a ter uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe que me auxilia, né? E é questão de organização. Eu falo, ter tudo muito organizado. Né? E a primeira dica que eu sempre falo para as pessoas, né, quando eu vou fazer as minhas mentorias também cara, administração do tempo é você colocar até o horário do almoço e a hora que você vai no banheiro, porque o que as pessoas se esquecem, né? Ah, tá bom, tem uma reunião das 11 a 1, mas tá bom, e a hora que você vai parar para almoçar? Né? Então, ali as pessoas se atrapalham muitas vezes por conta disso, né? Lógico que a gente tem que dar uma filtrada também para ver o que é importante, o que não é importante naquele dia, né? E a gente tem a tendência a começar simplesmente por aquelas tarefas mais fáceis. E eu sempre falo, começa pelas tarefas mais difíceis, por aquelas que vai trazer mais resultado. Porque, né, ficar olhando os seus e-mails, respondendo e-mail, nem sempre naquele dia vai ser o que vai trazer mais resultado. Às vezes trazer mais resultado vai ser você chegar e conversar com alguém, ou fazer uma sessão, né? E aí você vai trocando as coisinhas. Eu brinco que é um quebra-cabeça. Aí você vai trocando no seu dia as horas, as coisas. E dá tempo para fazer tudo. Sim. Se você estiver focado, dá tempo de fazer tudo. Sim. E você, além dos cursos e palestras, porque você dá palestras também, né? Cursos, palestras, mentoria. Você ainda faz atendimentos também? Faço. Muito poucos atendimentos hoje em dia eu faço, né? Eu uso mais as técnicas das mesas que eu tenho para fazer atendimento, porque daí é offline, né? Justamente por conta da agenda, mas eu faço sim. E aí, sempre que eu tenho um buraco na minha agenda, eu também posto. Falo, olha, eu tenho 3 aqui lugares para quem quiser fazer sessão. E eu gosto de atender, porque atender é o que traz exemplo, né? Além de ter esse 1 a 1 com as pessoas, claro,
mas ele também traz o exemplo para as classes, né? Para as palestras, para os cursos que eu vou dar. Aquele atendimento acaba virando exemplo. Então, e ter esse 1 a 1 ainda é uma coisa que eu gosto muito. Exemplo e aprendizado, né? Eu às vezes falo assim, gente, cada pessoa que eu atendo é um aprendizado que vem para a minha vida, é impressionante. É uma coisa para refletir, sempre tem algo ali que chama a atenção da gente. Isso acontece com você? Muito, e é muito lindo, assim, que o aprendizado também é você perceber que todas as pessoas são únicas, né? Porque a gente, mesmo que seja o mesmo assunto, né? Você fala, eu acho que eu já sei como é que é. Nunca é igual, porque as pessoas são únicas, né? E as interpretações daquilo que a pessoa te traz são únicas. E aí também você começa a ter vivência de vida, experiência de vida só pela pessoa contar a história dela ali pra você. Certo, é isso mesmo. A gente não pode abrir mão 100% dos atendimentos, não, porque é muito rico. Eu não sei, é uma parte de mim que eu falo assim, não deixo. É muito rico. E tudo assim que a gente está mais próximo da pessoa, né? É muito rico, né? Uhum. E como que é? A mentoria, você dá online mentoria? Como que é? Por enquanto eu dou 1 a 1, né? Aí estudando coisas do mundo digital, né? Eu tô fazendo a validação dele para poder depois fazer o lançamento. Então eu faço sim online, até por conta de muitas viagens, né? Eu acabo fazendo online. Tem uma série de sessões, uma série de tarefas, que aí é onde eu tô validando para poder, né, juntar e aí virar um produto oficial online para as pessoas. Sei. E nessa mentoria, você está ensinando para a pessoa como ela criar o negócio dela, é isso? Como começar o negócio dela, né? Eu tenho uma parte que é justamente abrir sua empresa, porque a gente esquece, né, que o mundo que a gente está, a gente precisa de ter um CNPJ para tirar nota, nem seja um MEI, as pessoas esquecem, acaba virando aquele mercado informal. E aí depois a pessoa, né, o seu cliente não te paga, e como é que eu vou cobrar dele se eu não tenho CNPJ, se eu não tenho, né, como cobrar? Então eu ensino toda essa parte formal, né? Ensino também um pouco sobre marketing, como se lançar nas redes sociais e também como administrar um negócio. Nossa! E palestras? Você faz palestras onde? Que tipo de palestra? Como que é? Eu dou algumas palestras online, né? Hoje em dia, meu foco está mais em falar mais sobre o Theta Healing, sobre o Access, sobre as técnicas que eu falo, como se fosse uma palestra introdutória. Já dei muito, né, palestra em empresa, ou, né, que daí tem um tema e eu desenvolvo o tema, né? Eu gostava muito de uma palestra que eu dava, que faz muito tempo que eu não dava, que era a Fórmula da Felicidade, né? Que é baseada, né, na tese do Martin Sullivan, né, que é o psicólogo da psicologia positiva. Então eu li muito, né, os estudos dele, os livros dele, e montei uma palestra sobre isso, que eu gostava muito de dar. Mas hoje eu foco mais nessas palestras assim, ou quando tem alguma empresa muito específica, né, aquelas CIPAs da vida, eu ainda dou algumas. É mais raro, mas eu ainda dou. Mas quando você está traduzindo os cursos da Havaiana, é presencial ou online? Antes era só presencial. Hoje, né, como o Theta Healing também, né, começou a dar os cursos online, hoje também traduzo online. É mais anatomia intuitiva, planos de existência, que são cursos presenciais que muitas vezes eles demandam a gente ainda estar lá pessoalmente. Mas com a tecnologia hoje a maioria dá para fazer da onde eu quiser. E isso também até ajuda na questão do tempo, né? Ajuda muito, ajuda bastante. Né? Porque que nem essa semana eu estava na Itália, né, com os cursos do Access, e eu consegui acompanhar a palestra da Brand que estava acontecendo, né, nos Estados Unidos, até pelo fuso horário acabou encaixando, então dá tempo de fazer tudo. Olha só. E o curso de barras de Access você já fez todos, você é facilitadora, não é isso? Que a gente chama de ICF, né, que é facilitador de fundamento. Dali em diante, só com os fundadores, né? Com o Dan, com o Gary, com a Simone, aí são cursos que somente com eles. Tem alguns cursos de especialidades que você pode ter também, né? No Access, que é a partir do 3º ano de CF, né? De facilitador, que é a partir desse ano para mim. Então, né? Novidade para você, eu vou virar facilitadora da voz certa para você, que é uma especialidade do Access, que é para trazer sua verdade à tona,
né, sua voz. Então, em maio, eu vou fazer o curso de facilitador para virar facilitador dessa especialidade também. Tá. E quando você fala CF, os fundamentos, aqueles cursos da visão, como chama? Então, vamos lá. O Access tem 3 coisas assim que você pode ver as pessoas falando muito rápido, né? Facilitador de barras, né? Que seria a entrada ali, né? Não tem pré-requisito. Facelift, que também é uma que não tem pré-requisito, mas geralmente as pessoas escolhem depois dos barras. E processos corporais, que é esse da visão, que tem para o sistema imunológico. Aí tem mais de 60 processos corporais, que são workshops de 4 horas que você aprende a aplicar esse processo e usar em sessões, né? E aí tem o fundamento. O fundamento seria a continuação. Então, se você quiser fazer algum curso com, né, os fundadores, você tem que fazer o fundamento. Ou se você é facilitador de barras, de processo corporal, você tem que fazer um fundamento para poder se recertificar. Então, por exemplo, eu tenho curso de barras, então eu posso fazer o facelift e esses outros aí. Você pode fazer os cursos que você quiser, porque a maioria dos cursos do Access não tem pré-requisito. Os únicos que tem pré-requisito é aqueles com Gary, com Dan, igual eu te falei, que daí é fundamento. Mas os outros, quem quiser, quando quiser, tendo barras, não tendo barras, pode fazer com exceção do fundamento. Pois é, e eu gostaria de te pedir para explicar para as pessoas que estão aqui com a gente a importância de barras. Porque, olha, quando eu fiz, eu fiquei impressionada. Nossa, é demais. Eu sou suspeita para falar do Access e do Theta, né? Mas vamos lá. Primeiro, né, eu gosto muito de contar a história. Como que barra surgiu nesse mundo, né? O Gary já trabalhava com canalizações, né? E aí, quem, né, gosta de estudar sobre isso, tem um livro, né, que ele canalizou, que é o Como Se Tornar Dinheiro, que ele canaliza o Rasputin, né? Que é aquele... Como é o livro? Como Se Tornar Dinheiro. Né? E aí, ele, né, foi chamado para dar uma palestra, alguma coisa assim, para ele canalizar uma massagem. E aí, ele canalizou as barras. E aí, foi assim que as barras surgiram, né? E eu gosto muito de falar que as barras servem para tudo, né? Tô estressado, corre suas barras. Tem alguém na minha família que tem autismo, tá com depressão, corra as barras, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas, se você tem barras, né? Assista algum filme aplicando, e você pode aplicar em você mesmo. Então, né, assista filme aplicando as suas barras, né? São esses pontinhos na cabeça, né? Que as pessoas tocam. E aí vai liberando o que a gente chama de pontos de vistas, de crenças, de coisas ali que tem no seu dia a dia, desde quando você é gente, que você vai, né, colocando pra dentro de você e você nem percebe que às vezes você tá vivendo naquela perspectiva, tá? E eu gosto das barras porque assim, você pode fazer em qualquer lugar, qualquer momento, tipo 15 minutos você fica com, né, um dos pontinhos aqui atrás da orelha que você fica aqui, já resolve muita coisa, né? Dá pra fazer sozinho, dá pra trocar com alguém, né? Então, sei lá, eu não, assim, é difícil para que barras não serve, né? Eu acho que barra só não serve para quando a pessoa que tá a fim de conversar ali, né? E aí, no meu ponto de vista, eu coloco a pessoa para fazer um outro tipo de sessão, mas que também funciona para quem gosta também, né? Conversar aplicando barras também super funciona. Você pode contar para a gente uma experiência de uma sessão de barras que você viu assim a transformação, a mudança na vida da pessoa, que a pessoa mostrou, que a pessoa falou. Eu sou a prova viva disso, né? Eu comecei nessas técnicas todas por um problema, né, pessoal, né, que é uma doença autoimune chamada lúpus, né, para quem não conhece, né? E aí eu comecei no Theta Healing, né? Falando assim, não faz parte da minha realidade, o que eu vou fazer aqui para mudar isso? E eu fui fazendo de tudo. E aí eu caí no Theta Healing, porque uma pessoa chegou e falou para mim, Fernanda, eu acho que você, trabalhando suas crenças, que é o que segundo o Theta Healing fala, vai mudar a sua vida. E aí depois, eu ainda tinha alguns sintomas no corpo da doença, né? Então eu ainda tinha as juntas inchadas, ainda ficava vermelha aqui, né? Que é uma das coisas. Eu falei assim, cara, a menina não tá legal. E aí as barras caíram na minha vida. E aí, conforme eu fui aplicando barras, né, fui trocando barras com as pessoas, fui fazendo sessões, aí fui fazer os cursos e tal, eu fui percebendo que não foi mais surgindo aqui, os meus dedos não ficaram mais tortos, então,
eu falo só prova viva que funciona, tá? Eu já tive clientes agitados, assim, né? Então dá uma acalmada, dá uma focada, né? Criança, principalmente, né, que tá indo pra escola, dá uma acalmada, a criança estuda, tem notas melhores. Nossa, eu tenho muitos exemplos, assim, de pessoas que mudam a vida com barras, né? Porque as barras mudou minha vida, porque foi mudando os sintomas, foram mudando as coisas, né? Não tenho mais os dedos tortos da artrite, que é um dos sintomas do lúpus, né? As pessoas que eu atendo, por exemplo, já atendi gente que é autista, melhora muito, né? Já atendi pessoas, por exemplo, que a criança é muito agitada, dá uma acalmada, dá uma focada na escola. Sei lá, tem muitos exemplos, assim, de pessoas que mudam a vida, né, com barras, assim. Mas e agora? A maioria das pessoas, eu não sei se você percebe isso, mas a maioria das pessoas hoje, isso sempre existiu, mas desde 2020, quando começou essa pandemia, as pessoas, elas ficaram muito apavoradas com a questão de dinheiro. E isso parece que está aí ainda. E eu fico assim, meu Deus, quanto mais você vibra a escassez, mais você tem. Né? Eu falo, tem duas coisas, né? Quando a gente percebe que tem uma realidade que a maioria das pessoas comprou, que é a dificuldade financeira, né? Que a pandemia trouxe, acaba vendendo uma realidade, mas você compra se aquilo vai ser uma realidade muito severa para você ou não. Esse é meu ponto de vista, né? E você pode sobrecriar isso. Então não é porque todo mundo tá com dificuldade financeira que eu vou criar dificuldade financeira na minha vida. Lógico, eu brinco, né? Porque a maioria das pessoas tá nessa, talvez eu não vou investir num curso, né? Diminui a quantidade de clientes? Diminui, mas não fica sem ninguém. A não ser que você compra como a sua realidade. Exatamente. Em 2020, foi o ano que eu investi mais em cursos. 2019 foi quando eu virei CF, né? Quando eu virei facilitadora de fundamento. Eu não deixei de viajar. Eu acho que eu fiquei 30 dias na minha casa, mas eu já continuei viajando como se nada tivesse acontecido. Continuei fazendo os meus cursos também. Então, né? Pra mim, a pandemia não existiu. E olha que eu fui a pessoa que mais saiu de casa, não peguei Covid até agora, e a minha família inteira já pegou. Com exceção eu e a minha mãe, meu irmão já pegou, minha cunhada já pegou, meu sobrinho já pegou. Não. E olha que eu viajo. A gente cria, não é isso? E eu tenho pra mim assim, cara, se for pra eu pegar o Covid, eu acho que é pra um bem maior. Então deixa eu pegar, né, se eu pegar Covid é porque tem algum aprendizado ali, que é uma pergunta que o Access faz muito, que eu gosto muito, que é o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo, né? Então, se eu peguei Covid, tem alguma coisa certa nisso. Então, o que é o que tá certo nisso? Vamos pegar os aprendizados, transmuta e pronto. Pois é, e eu quero te pedir, se tem algo que você pode falar para as pessoas, a respeito dessa questão delas vibrarem tanta escassez com relação ao dinheiro, perguntas que elas podem fazer para elas, escolhas, dá uma orientação, se for possível. Claro, vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar, o que é vibração? Pensa que é um imã. Então, se eu estou vibrando aqui, eu vou atrair, né, a mesma vibração aqui do outro lado, né? Opostos se atrás, é semelhantes. Então, se eu vibro medo, o que eu vou atrair? Eu vou atrair o meu medo. Algo se eu vibro que faça... escassez, eu vou escassez. Então, né, vibração, como eu estava falando, é a mesma vibração que você atrai, né? Por isso que existem os estudos das frequências Hertz, tem vários estudos aí. Então, se eu estou vibrando na escassez, o que eu vou atrair? A escassez, né? E eu falo que a vibração não é só o que você fala, é o que está aqui dentro da sua cabeça. E muitas vezes o que está dentro da nossa cabeça a gente nem tem consciência. Porque a gente tem, em média, 2.000 pensamentos por minuto. Então imagina, será que tem 2.000, né? Eu vou ter consciência de todos os 2.000 pensamentos que eu tenho na minha cabeça? Então, por isso que a gente tem todas essas técnicas para ir trabalhando essas crenças também que a gente aprende, que está tão natural na gente que a gente nem percebe, né? E aí, a primeira coisa que eu falo, comecei a perceber, putz, isso aqui é muito caro, por exemplo. Opa, né? Vou usar qualquer técnica que eu tenho para achar uma forma de cancelar. Repete uma frase positiva, por exemplo, né? Que as afirmações positivas. Quem tem o Access tem o enunciado aclarador. Quem tem o Theta Healing tem o cancelo e o trabalho de crença. Tem as barras. Aí cada um tem o seu jeito de fazer isso, né? O principal é, opa, peraí.
Me peguei aqui na limitação, né? Repete, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou feliz. Porque uma das formas também de você internalizar crenças é a repetição, né? Como criança aprende a andar andando, né? Quanto mais ela anda, ela cai, levanta. Então a gente também aprende da mesma forma. E as crenças são da mesma forma. Então eu quero sair da escassez, né? Sou abundante, sou próspero. E aí eu falo, coloque em todos os lugares possíveis e inimagináveis que você tem. Porque às vezes a gente não lê conscientemente, mas os seus olhos bateu e já leu ali. Eu gosto muito. Principalmente do mantra do Access, né? Que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse é um que em todos os lugares. Está no fundo de tela do meu computador. Está no meu espelho do banheiro. O Gary deu uma vez uma dica de colocar em cima do negocinho da onde você faz café, na geladeira. Coloque em todos os lugares, porque mesmo que você não tenha consciência, né, que você está lendo aquilo, seu olho bateu e leu, né? Né? E se você quiser fazer de forma consciente, é repetir 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite, que é a sugestão que o Access dá. Eu faço isso todos os dias. Eu fiz, né, no começo da pandemia, eu juntei um grupo de pessoas e falei, vamos todo dia repetir 10 vezes, né? Durante 21 dias, todo mundo no grupo falou que como a vida mudou só de fazer o mantra. Então, você não precisa ter aquela força de pensamento, lógico que a força de pensamento, realmente desejando aquilo, melhora 1000 vezes mais. Mas só de você repetir da boca pra fora já muda a coisa, né? Muda. E uma pessoa que não tem o curso, que não fez barras, ela pode também repetir esse mantra que vai funcionar do mesmo jeito, não é? Sim. O mantra do Access, as ferramentas do Access são todas de forma pública. O que a gente não pode divulgar são conteúdos de dentro do curso, então as próprias barras em si a gente não pode, enunciado aclarador, aí é só você fazer no curso. Mas todos os restantes, que são as perguntas, né, que o Access vem com a premissa, as perguntas empoderam, as afirmações, né, desempoderam, qualquer pergunta que você fizer vai trazer mais, né? Então, o que mais é possível, como pode melhorar, o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo, né? São todas perguntas que você pode ir colocando aí no seu dia a dia, que vai trazendo, né, outras coisas, né? Vai trazendo outras percepções, vai trazendo os famosos insights, né? Aquela coisa, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Eu sempre passo para as pessoas, gente, façam perguntas e vejam o que vocês estão escolhendo, porque as escolhas que trazem o que a gente está vivendo, né? E as pessoas normalmente querem terceirizar quando a coisa não acontece da maneira que elas querem. Eu falo por mim mesma, eu também já fiz muito isso na minha vida quando eu não estava nesse caminho de terapias. É todo um aprendizado, né? Mas eu quero te pedir para contar para a gente como foi sua experiência palestrando no Mantra, porque em breve nós vamos ter a 2ª edição. E é claro que se você tiver disponibilidade, você vai estar com a gente. Sempre, adorei participar. Eu sempre sou a favor de contribuir com as pessoas, né? Então, quando eu recebi o convite, né, nem pensei 2 vezes, falei sim, deixa eu dar um jeito aqui, né, na minha agenda e super, com certeza. Eu recebi algumas respostas de algumas pessoas, né, falando que gostaram da perspectiva, né, e eu acho que para quem está começando no mundo de terapias, né, super vale participar do congresso, né, porque traz uma percepção de várias profissionais e aí você pode ver aquele que mais encaixa com você. Fala, nossa, a ideia dessa pessoa encaixa comigo, deixa eu testar, fazer o que ela fez, e aí você não perde tempo também, né? Eu falo, cara, para o teu negócio de sucesso, demorei 3 anos, 4 anos para começar a ser conhecida, pra você não precisar demorar tanto tempo igual eu demorei, nossa, que sensacional. Exatamente. E para essa pessoa, porque hoje a gente ainda vê um número grande de pessoas, não só terapeutas, mas em outras áreas também, que vivem insatisfeitas porque não estão tendo o retorno financeiro que elas gostariam de ter, e também, né, porque elas não estão fazendo algo que elas sentem feliz, que elas sentem que é aquilo que elas amam. Mas não tem coragem de fazer nenhum movimento também, porque estão ali acomodadas, cheias de medos, de crenças e tal.
E o que você fala para essas pessoas? Que mensagem você pode trazer para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é, né, o que essa realidade fala sobre o que você ama fazer, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, principalmente quando eu escolhi fazer psicologia, né, me falaram muito, é uma profissão que não vai dar dinheiro, né? E aí eu viro e falo, cara, se você fizer com aquilo que você ama, vai dar dinheiro, né? E tem um livro da Simone Milasses, do Access, também, que eu gosto muito de falar para as pessoas, né? Saindo das dívidas com alegria. Que ela conta a vida dela e conta que ela sempre fez o que ela ama, né? E como ela sempre falou para as pessoas fazerem o que ama, e como as pessoas, de repente, gostam de dirigir, começou a ser motorista, como começou a ganhar muito dinheiro, né? A pessoa, né, fazia comida para ela e começou a vender marmita porque gostava de cozinhar, como ela começou a fazer dinheiro por isso. Então, a primeira coisa é desconstrói, descria, né? Trabalha essas coisas relacionadas, o que essa realidade fala sobre, né? Que profissões têm sucesso e que profissões não, né? E trabalhando muito com pessoas da área de saúde, tem muita gente que acha, por exemplo, que médico, nossa, vou ter uma carreira de sucesso. Médico tem carreira de sucesso, mas ele se mata de trabalhar, é plantão, né? Aí você vai lá, vai estudar uma especialidade, você demora 8 anos, às vezes, para se formar, para ter uma especialidade, se não 12, dependendo da especialidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acha de estereótipos aí, que a gente vê por aí, que nem sempre é. Porque a gente, de novo, né, a gente não tá vendo, né, os bastidores ali da pessoa, daquilo tudo ali, né? Segunda coisa que eu sempre falo é, faça o planejamento. Você não precisa largar o que você tá fazendo agora para chegar onde você quer, né? Faz um planejamento, faz uma transição, mas faça o que tem que ser feito. Porque o que eu escuto também de muitas pessoas, eu chego no final do dia de trabalho, tô cansado, não dá vontade de atender, eu não dá vontade de fazer isso. Cara, eu tava cansada, tava exausta, mas eu tava atendendo. Né? Aquilo que você falou da sua filha, tem dia que você tá cansado, você sabe que tá esgotado, você quer descansar, mas você tá feliz porque você fez o que tinha que ser feito, né? E aí essas coisas acabam virando detalhes e você consegue passar por cima porque você tá fazendo o que você gosta e você tá fazendo o que tem que ser feito, porque você sabe que você, lá no futuro você vai, né, colher o sucesso, você sabe que você vai, né? Eu gosto muito dessa analogia que muitas pessoas trazem, né? É a sementinha, você tem que plantar, regar, esperar ela crescer para colher. A gente quer plantar a semente que aqui no dia seguinte ela já brotou. Então tem que pensar que qualquer coisa que você vai fazer tem um tempo para cada coisa, né? No dia para a noite. Exatamente. E eu penso assim, vou falar com você com relação à minha profissão. Sim. Né, como terapeuta. Eu me sinto muito feliz no caminho que eu estou, sabe, com tudo que eu faço. Até porque senão eu não estaria nesse caminho. E eu percebo, sabe, que eu tenho muitas crenças ainda que não me levaram para um outro patamar. Não com relação à profissão, sabe? Mas com relação a financeiro mesmo, sabe? Porque nós sabemos que para cada patamar que você vai, existe investimento também. Não é simplesmente mudou. Existe, mas tudo também pode ser muito bem pensado. Né? Eu brinco e falo, Sim. Você pode contratar uma equipe de marketing que custa R$10.000, mas você pode contratar a mesma equipe eficiente por 5.000. Aonde você vai procurar? Né? Nem sempre o caro é sinônimo de qualidade também. E tudo é planejamento financeiro, né? E tem hora que eu brinco e falo, cara, no começo, né, quando eu comecei a ter a primeira assistente, às vezes eu estava trabalhando para saber que eu ia ter o dinheiro para pagar ela. Não sobrava para mim. Mas o quanto me ganhava em outras formas também. Porque daí, né, eu tendo ela para, por exemplo, receber o dinheiro das pessoas que estavam fazendo curso, organizar minha agenda, não precisava me preocupar com isso. Era às vezes um curso a mais que eu entregava, uma palestra a mais que eu entregava, porque não estava presa na minha agenda nessa parte da organização, que tinha uma pessoa para fazer. Então também a gente tem que olhar o que é o recurso financeiro ali. Porque às vezes o recurso financeiro não vem em dinheiro, papel, moeda, mas vem em maiores oportunidades que você consegue abraçar. Ótimo. Eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Porque a metade dela é a minha filha e o marido, que trabalham com marketing digital. Uhum. Mas eu acho que eu fico assim, querendo ver aquilo que eu tenho como minha missão de vida, querendo ver
acontecer logo, sabe? E eu entendo que existe um caminho a fazer. Mas eu fico ainda pensando assim, poxa, mas será que eu vou ter tempo? Vai ter tempo. E quando esses dias acontecem, porque acontece pra todo mundo, acontece até pra mim. Sabe aquele dia que você vira e fala, putz, eu não sei se eu tô fazendo diferença no mundo, eu não sei se eu cheguei onde eu queria chegar. Nessas horas eu falo assim, cara, é muito bom ter pessoas que a gente atende ou que faz curso com a gente e que gosta, porque parece que eles sentem esse sinal do universo te manda uma mensagem, ou você vai lá nas mensagens velhas e fala assim, cara, não, peraí, se eu fiz o bem pra essa pessoa, calma que daqui a pouco vai aparecer outras pessoas também que eu tô fazendo bem, né? E eu sempre parto do princípio de uma crença que até hoje me ajuda muito, né? Quando uma coisa ruim acontece, espalha muito mais rápido do que as coisas boas, né? Então, o sinal de que se não veio nada ruim ainda, é que sinal que eu tô fazendo uma coisa boa. Porque senão já teriam vindo as reclamações também. Certo, é verdade. Então, Fernanda, nossa, tá tão bom falar com você. Tava né, desde a época do Cosmic ali. Queria tanto falar com você e tal. Eu falei assim, gente, eu preciso arranjar uma oportunidade, né, pra gente se falar. E que bom que surgiu dessa forma, né, da gente se falar. Eu gosto quando você coloca lá no feed, que você sempre traz umas coisinhas lá no feed. Eu vou lá e eu olho tudo, eu curto tudo, eu anoto, porque são perguntas que você traz, escolhas, né? E aí eu gosto de ver aquilo, porque às vezes a gente não está pensando, mas quando a gente vê, a gente vai pensar. Sim, né? sim. Então eu te agradeço muito, muito, porque eu que agradeço. Você tem muita contribuição, sabe, com o conteúdo todas, que você porque eu também não estaria aqui se não fosse por você, né? Eu tenho muito a agradecer também, por você, né? Porque eu sei que as Ludes estão aqui hoje também porque você falou bem de mim para elas, então, né? Estamos unidos. Eu acho que não existe concorrência. E quando eu vi que você estava indicando pessoas que, né, que você trabalha com elas, eu falei, gente, é da mesma vibe, porque eu também, sempre que eu posso, eu falo de você, né? Eu falo, cara, o mundo tá aí, não existe concorrência, né? Então, agradeço demais, de verdade, a sua confiança, seu trabalho maravilhoso também. Nossa, eu fico até emocionada, meu Deus. Eu que tô aqui, mas eu chorando. Eu indico as pessoas, sabe por que eu indico? Porque se eu confio naquela pessoa que eu estou indicando, eu sei que ela vai fazer o melhor para quem eu estou indicando. É o que eu penso da mesma forma. Eu falo, cara, eu dou graças a Deus que eu não sei tudo, né? Porque daí existem outras pessoas que sabem aquilo que eu não sei e podem ajudar muito mais aquela pessoa do que eu. Exatamente. Eu fico muito feliz com isso e fico muito grata. E eu quero contar sempre com você, sabe? Porque eu vejo que você traz barras de uma maneira muito profunda. E eu gosto disso. Eu que agradeço demais. Eu ainda vou fazer curso de barras com você. Eu ainda vou fazer alguns quando você estiver por aqui fazendo, lá no Instituto Cosmic, né? Na Renata, quando você estiver com o curso lá. A gente encerrou a parceria, então quando você quiser que eu vá para Belo Horizonte, só me chamar. As portas estão abertas. Aí é só organizar e aí você vem. Sim. Vamos começar a olhar isso, sim. Né? Sim. Então tá bom, gostei de saber que a gente pode dar um jeito. Sempre, para tudo se dá um jeito, eu brinco. Foi muito sua vida, tá? Muita prosperidade, tudo de melhor para você. Eu agradeço. Tudo que você deseja para mim, eu desejo o dobro para você. Amém, amém, amém. E vamos agradecer as pessoas também, né, que estiveram aqui com a gente. Gratidão, as pessoas presentes, as pessoas que vão ver depois. Né, se você acha que essa live vai contribuir com alguém, né, eu sempre falo, compartilha, comenta. A gente agradece. É sempre bom contribuir com as pessoas. Até outro dia. Até. Beijo. Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.